Hoje a gente vai mergulhar num processo com um nome que, olha, pode até soar meio complicado, mas é simplesmente fundamental para a nossa saúde: a autofagia. Basicamente, a ciência por trás da nossa própria capacidade de se renovar. Já parou para pensar? E se o nosso corpo tivesse uma espécie de botão de reset para as células? Um mecanismo interno que pudesse limpar, reparar e até rejuvenescer tudo por dentro? Pois é, isso não é ficção científica não. Esse botão de reset já existe dentro da gente. E a importância disso é tão gigante que, em 2016, o pesquisador japonês Yoshinori Ohsumi ganhou nada menos que o Prêmio Nobel de Medicina por causa disso. O trabalho dele foi simplesmente revolucionário. Ele conseguiu identificar os genes essenciais para esse processo acontecer. Foi como se ele tivesse nos dado o manual de instruções dessa máquina incrível de reciclagem celular. E, claro, isso abriu as portas para praticamente tudo que a gente sabe hoje sobre o assunto. Então, vamos lá. O que exatamente significa autofagia? A palavra vem do grego e literalmente quer dizer comer a si mesmo. É o jeitinho que as nossas células têm de se livrar de componentes velhos ou danificados. Sabe, elas pegam o que seria lixo celular e transformam em um verdadeiro tesouro. Ok, mas como é que essa equipe de limpeza celular funciona na prática? Vamos dar uma olhada bem de perto nesse mecanismo. A melhor analogia é pensar numa fábrica de reciclagem. Em vez de simplesmente jogar fora as peças quebradas, a célula, muito esperta, desmonta tudo e reutiliza os componentes básicos. Para quê? Para construir novas estruturas ou simplesmente para gerar energia. É eficiência pura. Esse processo todo tem 4 passos principais. Primeiro, a captura. A célula meio que abraça o lixo celular numa bolsa que tem um nome específico, autofagossomo. Depois vem o transporte. Essa bolsa viaja até o lisossomo. O passo seguinte é a fusão e quebra. Lá no lisossomo, as enzimas entram em ação e decompõem todo aquele conteúdo. E por fim, a reciclagem. Os blocos de construção, como os aminoácidos, são liberados de volta, prontinhos para serem reutilizados. É um ciclo de renovação perfeito, né? Agora, por trás desses passos simples, existe uma coreografia molecular assim, super complexa. Não precisa decorar todos esses nomes, claro que não, mas vale a pena prestar atenção nos pontos de partida, como aquele interruptor ali, o AMPK/MTO. Eles são tipo os maestros da orquestra, que decidem quando é hora de começar a limpeza. Ou seja, não é um evento aleatório, é uma via biológica muito bem regulada. E agora, vamos focar num órgão onde essa limpeza não é só importante, ela é absolutamente crítica: o nosso cérebro. Sabe, diferente de muitas outras células do nosso corpo que se renovam o tempo todo, os neurônios, bem, eles nos acompanham pela vida inteira. Eles não se dividem. E o que isso significa? Significa que eles dependem totalmente de um sistema de manutenção interna para continuar funcionando bem por décadas a fio. E adivinha qual é esse sistema? A autofagia, claro. É ela que remove as proteínas tóxicas, que recicla as mitocôndrias já gastas e que ajuda a regular a comunicação entre os neurônios. Manter a saúde do cérebro depende e muito da eficiência desse processo. O que nos leva a uma pergunta bem séria. E o que acontece quando essa equipe de limpeza falha? As consequências, como se pode imaginar, podem ser devastadoras, principalmente no cérebro. Olha só. Uma falha na autofagia está diretamente ligada a várias doenças neurodegenerativas. O elo comum entre elas é o acúmulo de proteínas defeituosas. Por isso elas até ganharam um apelido: proteinopatias, ou seja, doenças do mau enovelamento de proteínas. A diferença é gritante. Dá uma olhada. Num neurônio saudável, a autofagia mantém o ambiente limpinho, tudo funcionando bem. Agora, quando ela falha, o lixo se acumula, as proteínas tóxicas começam a se agregar e a célula começa a funcionar mal. Isso, infelizmente, leva à sua morte progressiva. E isso acontece em doenças bem conhecidas. No Alzheimer, por exemplo, são as proteínas beta-amiloide e tal que se acumulam. No Parkinson, é a alfa-sinucleína. Na doença de Huntington, é a huntingtina. O padrão é muito claro. Em todas elas, uma falha no sistema de limpeza celular é um fator central da doença. Ok, a gente viu o problema, mas a boa notícia é que não somos só espectadores nessa história. Nós podemos ativamente influenciar esse processo de renovação. Para simplificar, vamos imaginar um interruptor mestre dentro das nossas células. De um lado, tem o MTO, que sinaliza modo de crescimento. Do outro, o AMPK, que sinaliza modo de reparo. A autofagia é ativada quando esse interruptor vira para o modo de reparo. E aqui está o ponto crucial. Quando a gente come, a insulina sobe e ativa o mTOR, o tal modo de crescimento. A célula entende o sinal: opa, tem energia disponível, hora de construir.
Nesse estado, a limpeza e o reparo ficam em segundo plano, sabe? E a autofagia é desligada. Agora, ao contrário. Num estado de baixa energia, como acontece no jejum ou depois de se exercitar, o AMPK é que é ativado. O sinal para a célula agora é outro. Atenção, energia está escassa, hora de reciclar o que temos. Aí sim, o modo de reparo é ligado, e a autofagia entra em ação com força total. E isso nos leva aos 2 ativadores naturais mais poderosos da autofagia. O jejum talvez seja o gatilho mais direto, e o exercício físico não só exige energia, como também promove uma limpeza específica das mitocôndrias. Mas o ponto-chave aqui não é viver em estresse constante, não é isso. É o ritmo. É o ciclo entre se alimentar e jejuar, entre se exercitar e descansar. É esse balanço que sinaliza o corpo quando construir e quando limpar. A mensagem final, no fundo, é muito poderosa. Talvez a chave para a longevidade não seja ficar adicionando coisas novas, mas sim renovar e otimizar os sistemas incríveis que já existem dentro de nós. Entender a autofagia e mais, saber como ativá-la, nos dá um controle sobre a nossa própria biologia que a gente nunca teve antes. E conforme a ciência avança, a pergunta que fica é: será que estamos à beira de dominar a nossa própria saúde celular e, com isso, quem sabe, redefinir o futuro da longevidade?